Um dos principais temas, não é, da nossa sociedade, não é a questão dos problemas psicológicos. Não é? Acho que quanto mais evoluída é uma sociedade, não é, maiores são os problemas psicológicos, não é, que as pessoas apresentam e, consequentemente, o psicólogo, principalmente o psicólogo clínico, tem função primordial dentro da sociedade. E dentro da atividade do psicólogo clínico, nós temos a chamada psicoterapia, né? E é exatamente isso que eu pretendo falar hoje, um pouco sobre psicoterapia. Primeiro, o que consiste a psicoterapia? A psicoterapia consiste numa atividade exclusivamente relacionada com a palavra. O psicólogo clínico, através de um determinado discurso, ele tem a capacidade de produzir alterações comportamentais e na atividade mental dos seus pacientes, que obviamente apresentam determinados problemas, tá bem? Uma das principais questões, não é, que surgiu no próprio início da psicoterapia é o fato de se a psicoterapia realmente produz algum benefício ou se é um efeito exclusivamente placebo. Não é? Essa questão surgiu na década de 40 e 50, em que se tinha um grupo controle, um grupo experimental. O grupo controle tinha acesso à psicoterapia, o grupo experimental não tinha acesso à psicoterapia, e o que se verificou é que, em alguns casos, o próprio tempo era capaz de resolver certos problemas psicológicos independente de qualquer tipo de intervenção psicológica. Não é? A pessoa que deu início a esse tipo de pesquisa foi um sujeito chamado Eysenck. Não é? E a partir desses estudos surgiram uma série de outros estudos que chegaram à conclusão exatamente oposta. A psicoterapia de fato produz um efeito. A psicoterapia tem a capacidade de produzir benefícios na atividade mental daqueles que apresentam distúrbios específicos. A próxima questão é tentar descobrir quais os mecanismos responsáveis por esses efeitos benéficos produzidos pela psicoterapia. Então, por exemplo, se alguém, vamos começar primeiro do chamado senso comum. Se alguém, por exemplo, vai a um médico porque tem uma dor de cabeça, porque tem um problema somático qualquer, e o médico faz uma série de exames fisiológicos, ele pode chegar à seguinte conclusão: será que esse seu problema não é psicológico? Como se o problema psicológico fosse um problema irreal, ou seja, não tivesse um substrato físico, seria apenas um efeito imaterial, na qual o médico não teria qualquer possibilidade de atuar sobre tal problema. Nesse caso, o mais indicado seria buscar um psicólogo para resolver esse problema de natureza imaterial. Sabe-se hoje que esse conceito está completamente errado. Não é? Sabe-se hoje que a psicoterapia funciona, ou seja, a psicoterapia exerce seus efeitos, porque a psicoterapia tem a capacidade de alterar padrões neurais específicos. Ou seja, intervenções calcadas exclusivamente na linguagem, ou seja, o psicólogo clínico, através do uso da linguagem, ele tem a capacidade, essa intervenção clínica tem a capacidade de alterar padrões neurais específicos. Isso tem sido demonstrado repetidamente a partir da década de 70 do século passado, 1970, com a origem das técnicas de neuroimagem. Essas técnicas de neuroimagem, e principalmente as técnicas de neuroimagem funcional, têm mostrado que a psicoterapia tem a capacidade de alterar efetivamente o funcionamento neural. Não é? Esses dados de neuroimagem, eles estão de acordo com outros dados que já tinham sido produzidos há alguns anos atrás, 1950, 1960, no sentido de que fenômenos relacionados com aprendizagem, esses estudos são feitos com animais, eles têm a capacidade de mudar a comunicação sináptica. Quando o indivíduo aprende alguma coisa nova, por exemplo, ele aprende a saída de um labirinto, no caso de um rato, tem se mostrado que o animal, o rato, ele sofre uma alteração no seu funcionamento neural.
Então, as pessoas podem estranhar por que a gente usa o exemplo de um rato para tentar explicar os efeitos benéficos produzidos pela psicoterapia em seres humanos. E aí vem uma outra questão: será que é possível fazer psicoterapia com animais? Será que a psicoterapia é uma atividade exclusivamente humana? E a resposta é absolutamente não. Os primeiros estudos que mostram efeitos benéficos produzidos em situações em que o indivíduo apresenta ansiedade são conceitos relacionados com extinção, ou seja, técnicas que reduzem a ansiedade do indivíduo, e essas técnicas elas foram descobertas utilizando animais como sujeitos. Então, um dos principais conceitos de psicoterapia é o conceito de aprendizagem, não é? A pessoa, através da experiência, não é, tem a capacidade de mudar o seu comportamento e a sua atividade mental. É simples, basta você lembrar o que você era há 20 anos atrás e ver quanto a sua atividade mental mudou graças a fenômenos de aprendizagem. E os trabalhos de um neurocientista chamado Kandel, ganhador de prêmio Nobel do ano de 2000, estudou a aprendizagem, que é um fenômeno comum a várias espécies animais, inclusive em moluscos, não é? E ele obviamente estudou moluscos porque os moluscos apresentam um sistema neural extremamente simples, e daí a possibilidade de se estudar esses mecanismos neurais em espécies que apresentam um sistema nervoso neural mais simples. O fato de que, conforme o indivíduo vai mudando o seu comportamento, graças à aprendizagem, ocorrem também alterações relacionadas com mecanismos sinápticos. Então, isso nos leva à seguinte conclusão: se de fato uma intervenção psicoterapêutica funciona, certamente ela funcionou porque teve a capacidade de produzir uma alteração no cérebro do indivíduo. Podemos inclusive dar um passo além, mostrando que é exatamente no processo de comunicação sináptica em que esse mecanismo de intervenção psicoterapêutica produziu seus efeitos, graças a essas pesquisas produzidas pelo Kandel, não é? A psicoterapia, então, teria a capacidade de produzir alterações na atividade mental do indivíduo graças a alterações no processo de comunicação sináptica. Em outras palavras, por que a psicoterapia funciona? Porque a psicoterapia tem a capacidade de alterar o processo de comunicação sináptica. Esse é um nível de resposta. Certamente existem outros níveis de respostas que são muito discutidos dentro da área da psicologia, o que não invalida, por exemplo, outros processos em níveis distintos. Por exemplo, complexo de Édipo é um conceito importante para compreender intervenções psicoterapêuticas? Certamente é. E se de fato é porque esse conceito deve produzir, em última instância, uma alteração no processo da comunicação sináptica.